Tudo bem? Desculpa a demora. A prof apanhou hoje aqui para conseguir gravar esse vídeo rapidinho. Hoje nós temos a avaliação, né, a atividade final de História e Geografia. E vocês vão receber um link, como o de ontem, do Google Forms, para responder. Vocês só podem responder uma vez. Então, respondam com calma, com atenção e individualmente, sozinhos, sem pedir ajuda, ok? É muito importante que vocês mostrem para a gente, para as professoras, o que vocês entenderam dos conteúdos trabalhados até agora e o que ainda não, certo? Na verdade, parte deles, né? Porque nós estudamos bastante coisa sobre as navegações, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, sobre os indígenas que aqui viviam e o que aconteceu com eles depois que os portugueses chegaram, a ideia dos portugueses de irem para a África e trazerem pessoas escravizadas de lá para trabalharem aqui, para ter mão de obra, certo? Então daí vocês vão receber os links dos vídeos, assistam aos vídeos com calma, com atenção, anotando. Teve criança que me falou assim, o vídeo é comprido, e mesmo os mais curtos, né? Quando eu assisto o começo, no meio eu já não lembro o começo. Gente, nem eu lembro, ninguém lembra. Então, a gente precisa estudar. E como é que eu estudo? Eu vou anotando os pontos importantes. Falo, é um vídeo de 20 minutos, nossa, não vou lembrar nada nunca. Então, eu faço o mapa, posso fazer o mapa mental, que eu ponho o assunto principal. No caso de um dos vídeos é os negros no Brasil e o outro é a formação da população brasileira. E aí vocês vão puxando setinhas e anotando os pontos principais. É fácil fazer isso? Não. A Pro espera que vocês façam um mapa mental sensacional de cara no quarto ano? Não. Mas é importante que vocês treinem, certo? Um outro jeito que tem de fazer. E só anotando uma lista não são palavras, né? Mas de tópicos principais, vocês podem ir fazendo isso. Mas é importante saber estudar e desenvolver técnicas para estudar sozinho, certo? Então vamos lá, vou clicar no link. Depois que vocês assistiram o vídeo, vocês clicam no link e aí ele vai, vamos ver se vai abrir. Tararam, tararam. Vai abrir essa atividade. Então tá aqui, ó. Atividade de encerramento de História e Geografia. Talvez o das outras provas esteja com um nome diferente, mas as perguntas são os mesmos. Então, nome completo, obrigatório. Quarto ano A, B ou C, né? Quem é da Proflávia, quarto A. Quem é da Promafer, quarto B. Quem é da Procil, quarto C. Primeira pergunta. O período das grandes navegações dos séculos XV ao início do XVII. Foi quando? Séculos XV ao início de XVII é o período, certo? Quando os brasileiros começaram a explorar a costa africana, quando os navegadores portugueses começaram a ampliar seu alcance de chegada a novos lugares, buscando outras rotas de comércio, quando os espanhóis começaram a construir grandes barcos, quando os portugueses não queriam mais navegar por medo de sereia. Essa pergunta tem uma resposta só. Clica na resposta certa e pronto. A2 é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, marque as afirmativas corretas, ok? São 3. Dica, são 3. Dessas 6 respostas, 3 estão corretas, ok? Então, aqui vai falar sobre os indígenas. Ó. Os indígenas eram livres para não ajudar os portugueses sem serem castigados. Se for verdadeira, correta, clica, se não, não clica. A mão de obra indígena foi explorada pelos portugueses na extração do pau-brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, não havia ninguém aqui. Os portugueses viam os indígenas como pessoas iguais a eles, que deviam ser bem cuidadas e respeitadas. Os portugueses encontraram indígenas, os primeiros habitantes nas terras brasileiras. Os portugueses usaram escambo, troca de trabalho por objetos, para negociar com indígenas. Então, vocês vão clicar nas alternativas corretas e vão mandar para a Pro, tá bem? Quem eram os jesuítas e qual o seu papel na colonização do Brasil? Os jesuítas eram padres católicos portugueses que vinham para o Brasil
para catequizar os indígenas? Eram jovens aventureiros espanhóis que vinham para o Brasil para procurar ouro? Eram homens franceses que fundaram a cidade do Rio de Janeiro? Então, essa só tem uma resposta. Aqui da escravidão. Isso é um trecho de um texto que estava numa atividade de vocês de uns dias atrás. Escravidão. Entre os anos de 1500 e 1888, os navios negreiros portugueses e depois brasileiros fizeram mais de 9 mil viagens para o continente africano, com o objetivo de buscar pessoas escravizadas. Dos 12,5 milhões de negros embarcados na África, 20% não chegaram vivos ao destino, vítimas de desenteria, escorbuto, varíola, sífilis e sarampo, ou da brutalidade dos comandantes. Muitas vezes, os corpos dos mortos jaziam por dias junto dos vivos até serem lançados ao mar. Devido a grandes infecções oculares, era comum o desembarque de escravos negros, de pessoas escravizadas, aliás, de escravos, de escravos cegos, né? De pessoas escravizadas que chegavam aqui cegos. Isso é verdade, isso é fonte histórica, ok? E aí vocês, com base no texto acima, o que podemos dizer sobre o processo de escravidão no Brasil colônia? Lembra Brasil colônia? Quando o Brasil era colônia de Portugal. Os portugueses nunca foram para a África buscar pessoas escravizadas? As pessoas eram gentilmente convidadas a serem escravos e viajavam com conforto? Vinham para o Brasil com conforto? Os comandantes e tripulantes dos navios portugueses eram violentos com as pessoas escravizadas capturadas na África? Os negros escravizados vinham para o Brasil por livre vontade. Então, dessa, uma só está certa. Clica em uma só, tá bom? E agora a número 5. O Brasil é um país diverso. Pessoas, etnias, costumes, cultura. Por que isso aconteceu? Não aconteceu. Somos um país composto basicamente por descendentes de europeus, dos brancos europeus. Pela mistura de etnias de pessoas que já moravam, indígenas e que vieram livres, os europeus, os japoneses que vieram depois, né, aqui no século XIX, mas livres ou obrigadas, no caso os escravizados, para o Brasil, ou deportados também, o Brasil recebeu alguns. Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, já era assim, ok? A opção 4 não existe, tá? Eu não sei porque que ela está aqui, mas são só as 3 primeiras, ok? Uma dessas está certa. Escolhe e manda para a prova. Tudo bem? Então, façam a prova com atenção, com cuidado. Se precisarem, estamos por aqui. É só chamar as professoras. Tchau!